Fala galera do YouTube, beleza? Galera, faz um tempo aí que tô devendo um vídeo mais detalhado aí do Samsung Wind Free aqui, no modo aquecimento. Porém, aqui com umas diferenças, porque faz um certo tempo que eu fiz aquele outro vídeo. Esse já é outro modelo que eu adquiri, tá? Substituí aquele meu por não ter conectividade com Wi-Fi e inteligência artificial. Então, quando saiu esse modelo novo aqui, me encantei. Fiz a venda no meu outro aparelho para um cliente meu e adquiri esse novo modelo para mim. Diferente do vídeo, agora com acabamento, ó, o disjuntor lá no canto da parede certinho e a parte aí da parede aí com a tubulação. Não dá para eu fazer embutido, tá, galera? A tubulação na parede, porque aqui atrás é um banheiro e passa a tubulação de esgoto e a tubulação do chuveiro bem nessa parede. Então não dá para fazer dessa forma, tive que ser instalado dessa forma aqui. Enfim, já adianto para vocês então que esse aqui é o novo modelo, já com a telinha branca aqui. E usa um novo gás, que é o R32, diferente do meu antigo que usava o 410A. Vamos lá, galera. Sem delongas, vamos já ligar ele aqui então, no modo aquecimento. Ele tá aqui no modo Heat, 19 graus. Não estranhe o fato de ele estar mostrando essa temperatura ali, tá, galera? O meu eu gosto de usar mostrando a temperatura do ambiente, diferente daqui. Eu gosto que ele mostre a temperatura do ambiente e não a que eu tô desejando, para eu ter um maior controle. Vou pôr aqui em 22 graus para ele poder ligar. 23. E percebam, galera, ele fica soltando um pouco de vento e mexendo a aleta. Tô fazendo esse minuto de silêncio aqui só para vocês escutarem o funcionamento das aletas aí, que é algo que me incomoda, tá? Que ele fica abrindo e fechando, em vez de ele parar enquanto não tá fazendo aquecimento, mas ele continua se mexendo. Lá dentro a ventoinha está com a velocidade bem baixa. Provavelmente vocês devem estar escutando o som aí do vento. Então ele tá ventilando. Aqui eu tô pedindo 23 graus. Acho que ainda não vai ser o suficiente. Vou pedir 25 aqui para ver se ele liga. Então aqui na íntegra mesmo, vou mostrar como ele liga. Faz o ligamento dele e tudo mais, tá? Mas já adianto vocês, galera, que teve diferença sim do aparelho. Não gostei da relação interna desse aparelho, tá? Os plásticos de péssima qualidade, o filtro veio bem mais assim simples dessa vez do que em relação ao meu modelo anterior. Essas capas aqui elas estão desalinhadas, ó, tá vendo? Então assim, quando eu adquiri e a peça chegou para eu comprar, quando chegou para eu instalar, eu já percebi de cara que a Samsung baixou bem a qualidade do aparelho para provavelmente conseguir um preço melhor aí de venda, mas assim, tá bem esquisito mesmo. Ó, parou as aletas e vocês vão começar a escutar o som do gás, ó. Então aí vocês devem ter percebido o som do gás passando pela serpentina. Também não fazia muito isso no meu antigo, esse aqui faz mais, e agora ele começou a soprar o vento quente. Então ele ficou em média aí quase 30 segundos só soprando a ventilação bem fraca. Normalmente ele não sopra vento nenhum, mas como a temperatura que eu pedi não é tão diferente, então ele nem chegou a desligar. Mas normalmente ele fica 1 minuto sem fazer nada, sem mexer as aletas, sem ventilar, sem nada, para depois ele começar a aquecer. Ah, Roberto, o meu mesmo assim não funciona. Verifica o seu manual de instalação, o seu manual manual do proprietário mesmo, né, do aparelho, se ele tem um modo aquecedor, tá? Porque eles não trocam o controle é o mesmo para todos os modelos vendidos. Então ele não vai, o meu não esquenta, então não tem a função. Não, ele vai, às vezes até funcionar, parecer que vai funcionar o quente, mas aí ele não sai ventilação nenhuma, tá? Então cuidado para não se enganar também em relação a isso daí. Então a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, vai usar no modo de aquecimento, não deixa ele ficar subindo e descendo. Então aqui no controle não deixa ficar selecionado as posições, deixa ele sempre com tudo desligado aqui, na posição que você achar melhor. Não mexe nessa questão
E não estranho o fato dele ficar durante a noite fazendo vento, parando vento, fazendo vento, parando vento. Dificilmente ele vai conseguir deixar uma ventilação e um aquecimento ideal para que ele não fique ligando e desligando, tá? Então é uma característica do produto também. Outra curiosidade, galera, eu vou desligar ele aqui agora, tá? Só para o vento não atrapalhar a gente. Outra curiosidade, galera. Eu, sinceramente, assim, sempre estranhei isso desde o primeiro que eu tive. No modo aquecimento, você pede 22 graus e se você tiver qualquer termômetro dentro do seu quarto, que seja aqueles mais simples mesmo, de cabeceira de cama, o quarto vai estar sempre 1, 2, 3 graus mais quente do que está mostrando no visor ali. Então eu peço 25 graus, ele às vezes sobe até 26, só que assim, o quarto está extremamente abafado com essa temperatura. Então, para você que tem esse modelo, saiba que você vai pedir a temperatura dele baixa em relação à temperatura que o quarto vai ficar. Então, se você quer o quarto em média de 24 graus, que é a média normal para o humano, coloca 20, 21, 22, é o que eu uso no meu aqui. E mesmo assim, quando ele ativa a ventoinha, a turbina para ele poder jogar esse ar quente no quarto, ele vai, vamos falar assim, ele vai desligar com 24 graus. Então, você pediu 22, ele vai chegar com 24 graus. Então, assim, ele é meio incômodo porque ele fica dando essa variada muito grande de temperatura no quarto. Mas aquece, sem problema nenhum e sem grande esforço. Outra curiosidade também, galera. Por esse daqui já ser com gás R32, como eu sou técnico em ar-condicionado, eu verifiquei que ele usa quase, vamos falar assim, ele usa mais ou menos 60% da quantidade que usava antes. Então, antes usava 1 kg para essa mesma quantidade que eu tenho, que o meu também é 12.000 BTUs esse modelo. O outro usava 1 kg, enquanto esse, se eu não me engano, usa 680. Então, ele tá com quase 60% da quantidade, né, do que tinha antes. Então, é um gás que ele, com menos quantidade, tem mais eficiência. Então, provavelmente, isso vai gerar um peso menor para o compressor arrastar dentro do sistema, né? E reflete sim no consumo. Como agora esse meu tem a inteligência artificial e tem a conectividade com Wi-Fi, eu consigo monitorar o consumo dele. E galera, normalmente no mês mais quente eu gastei R$58, deu 60 kW. Aqui na minha região é menos de R$1 o quilowatt-hora. Então eu consegui o consumo aí de mais ou menos em reais, R$58 no mês que eu mais consumi. Agora nesses meses de frio, que se usa mais para dormir, normalmente não usa todos os dias, porque não são todos os dias que dá uma frente fria tão grande, ele tá consumindo em média de 15 a 20 reais mais ou menos que eu gasto no mês usando ele no modo aquecimento somente. Então eu ligo ele quando eu vou dormir e logo de manhã já desligo ele, deixo tudo fechado até eu sair do quarto, aí ele já não liga mais só à noite. Então o consumo cai bastante, diferente no verão, que eu costumo jogar ele com 22, 23 graus e ele fica o dia inteiro ligado. E aí foi quando eu tive esse consumo aí de mais ou menos R$58. Então assim, eu acho ele extremamente econômico em relação ao conforto que ele traz. Então, assim, para quem busca esse aparelho, saiba que ele realmente é muito econômico, tá? Outra curiosidade também, tá, galera? Eu tô aproveitando aqui para tirar várias dúvidas aí e esclarecimentos que eu tive por conhecer bem o aparelho. Eu já desmontei ele umas 2, 3 vezes já, tá? Para fazer limpeza, porque eu gosto de fazer a cada 3 meses mais ou menos. Então eu tiro a carenagem toda dele, faço a escovação da serpentina, tiro a turbina e ponho de novo. Galera, como eu disse, em relação à característica do produto, ele caiu bastante, tá? A qualidade em relação aos primeiros Windfree. Plástico e tudo mais. Então, assim, eu realmente não gostei da qualidade que a Samsung deixou de ter no equipamento, provavelmente por causa de preço. Então, já é uma coisa que eu não gostei. Outra coisa, no modo quente, nos dias que eu consegui fazer ele continuar funcionando e o compressor caiu bem a rotação dele, gente, vai fazer um barulho, mais um barulho. O meu tá na minha laje, então essa tubulação vai lá em cima, faz o sifão lá em cima e aí tem o aparelho, né? Fiz de acordo com a instalação. Galera, ele fica uma barulheira assim, é como se fosse uma máquina de costura, sabe? Ele faz um barulho bem alto mesmo. E aí eu tive que desmontar a carenagem externa e comecei a perceber que tinha muitas tubulações que estavam passando perto da carenagem, então dava vibração quando o compressor caía com a rotação mínima, né? Ele fazia vibrar muito, então a tubulação batia no plástico e fazia aquele som.
Então tive que fazer algumas dobras nas tubulações lá de dentro, né? Assim, com todo o cuidado para não quebrar, mas tive que dobrar algumas tubulações pro lado de dentro dele para não encostar na carenagem dele. Fiações também, tive que passar fita têxtil em todas as fiações que passam nele para que essas fiações não ficassem dando interferência também. Assim, resolveu 100%. Também descobri que aquela manta que fica em volta do compressor, que é uma manta anti-ruído, antes ela era toda em tecido com uma parte externa emborrachada. Agora é só uma parte externa emborrachada com aqueles tecidos bem assim, parece, a gente fala que é o Lud Pet, né? Então é um tecidinho bem simples. Para piorar, como ela tem que ser uma manta colocada junto na hora de soldar, tava derretida. Então assim, eu vi que caiu muita qualidade. Como eu tenho aqui na minha casa aqueles tecidos betumado, né, que são para essa finalidade mesmo de anti-ruído, eu fiz o enrolamento do compressor. Então assim, por mim, por eu ter ido lá e desmontado e feito assim, melhorou muito. O ar-condicionado ficou bem mais silencioso, agora eu quase nem escuto quando eu tô lá do lado de fora da casa ele ligar. Resolveu 100% esse barulho nele na marcha lenta, na marcha mais baixa dele da rotação do compressor, resolveu 100%. Mas assim, adianto que para a grande maioria que compra e só quer ligar e desligar ele, esses tipos de coisa você vai ter que desembolsar para um técnico, ou até mesmo você vai achar que é um defeito grave do aparelho, mas quando na verdade é corte de custo, é falta de observação na área ali de qualidade da empresa, que está fazendo o produto ter esses defeitos que poderia não ter simplesmente com uma análise maior, um cuidado maior na hora de montagem do aparelho. Mas é isso aí, galera. Do mais, espero que vocês mandem as dúvidas de vocês aí nos comentários, tá? Que aí eu vou tirar para vocês essa parte técnica, a parte de funcionamento. Vocês podem ter certeza que eu debrucei bastante, porque eu tenho mais outros 2 aparelhos desse aqui na minha casa. Já desmontei, já fiz limpeza, então conheço bastante da máquina. Então, se vocês tiverem dúvida, deixem aí para mim. E qualquer comentário assim construtivo é bem aceito. Muito obrigado, espero o seu like e até a próxima, galera. Valeu!